Olá, amigos, é segunda-feira. Bem-vindos de volta. No vídeo de hoje abordamos a economia russa, notícias internacionais e as eleições na Moldávia, ocorridas ontem, e o resultado é uma grande festa para nós. Para nós, quero dizer, o mundo livre. Enfim, as linhas de frente, indo direto ao ponto, economia russa. Aqui eu tenho um mapa para vocês que mostra um mês e meio de ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo russas e à capacidade de refino de petróleo. E aqui está o mapa da escassez de gasolina na Rússia, semana 1, semana 2, semana 3. Você pode ver até onde as áreas a leste estão ficando vermelhas, o que significa que a escassez de gasolina está piorando. A Rússia Central não tem, e a parte europeia, quero dizer, a parte europeia das áreas dos Montes Urais também não tem esse problema, porque Moscou está aqui e ao redor de Moscou a maioria dos recursos está se concentrando de qualquer forma. Mas perto da Ucrânia, dê uma olhada nesses oblastes bem aqui. Também há escassez aqui porque a Ucrânia está atacando essas áreas dia após dia. E na quinta semana também temos a Rússia Central enfrentando escassez. A maioria dos oblasts em breve enfrentará escassez. Em todo vídeo eu tenho que mostrar pelo menos uma fila por gás na Rússia, isto é a Crimeia. Fazemos isso o tempo todo por diversão. Elas parecem todas iguais, mas só por diversão. Aqui estão de novo centenas de carros em fila na Crimeia. Preciso te perguntar de novo, o que acontece em 3 meses, quando estiver nevando e frio aqui? Esses carros precisam ficar ligados, senão as pessoas passam frio dentro deles, queimando gasolina para mantê-los funcionando. Acho que não é uma boa situação. Por fim, postos de gasolina na Crimeia tentam enganar as pessoas, fingindo ter combustível, porque ao fazerem fila no posto de gasolina, as pessoas aproveitam para comprar café, lanches e outros itens. Todos sabemos que postos de gasolina lucram com café, lanches, bebidas e outros produtos, não só com combustível. Donos de postos de gasolina lançaram uma nova propaganda. Distribuem um caminhão-tanque entre 3 ou 4 postos, dando a impressão de que há combustível em vários locais. Essa é a vantagem, porque se muitas pessoas fizerem fila na sua rede de postos de gasolina, elas vão comprar seu café e seus lanches. Não importa se falta combustível. O café continua com grande margem de lucro. Eles fazem isso para que as pessoas paguem. Fora isso, em alguns dos oblasts, você só pode comprar gasolina com cupons. Era assim na época soviética, não com gasolina, porque gasolina era facilmente disponível na época soviética. Era assim com a carne, por exemplo. Nos anos 80, nos períodos de estagnação de Brezhnev, era assim com algumas outras mercadorias. Você só consegue com cupons. E, claro, mais alguns vídeos bonitos para vocês, mostrando que ou aparecem zeros nos marcadores de preço, ou aparecem essas linhas tracejadas. Acho que é uma coisa linda para adicionar aos vídeos toda vez. Isso realmente melhora a minha segunda-feira, sinceramente, melhora a minha semana, espero. Agora quero mostrar para vocês um mapa das reservas subterrâneas de petróleo e gás da Rússia. Veja, o círculo azul mostra 2015 as reservas, o laranja indica 2024. Por exemplo, o mar de Barents, no norte, em 2015 era novo. As bombas tinham acabado de ser concluídas e começaram a funcionar. As reservas deles estavam cheias, mas 10 anos depois metade já foi esvaziada. A Rússia possui grandes reservas de petróleo e gás, mas são limitadas, isso é visível neste mapa. Nos últimos 10 anos, enormes quantidades dessas reservas foram extraídas do solo, bombeadas para fora. Agora, isso não significa que elas vão acabar em 10 anos. Em 2030, 80% das reservas podem ser difíceis de extrair. Veja, essa é a frase, difícil de extrair. Com o petróleo subterrâneo ou óleo de xisto, ainda é possível extrair petróleo e gás do solo, seja por fraturamento ou outros métodos. Só fica mais consumidor de energia, né? O processo fica mais ineficiente, mais difícil. Então, nenhuma reserva se esgota completamente, mas no final vai ser muito difícil extrair. Então, a Rússia está realmente ficando sem suas reservas de petróleo e gás, mas ainda há tempo. Mostro isso só para você ver quanto eles ainda têm. Por exemplo, a região da Sibéria Oriental. Como você chama isso? A bacia? Acho que bacia é a palavra. Ainda restam 80% em 2024.
Agora quero mostrar um vídeo interessante da Chechênia. Veja, a Chechênia também enfrenta a escassez de gasolina. A Chechênia é comandada por Gadura e sua gangue. É literalmente uma gangue. Eles são uma máfia. Ninguém mais tem nada. A máfia fica com tudo, a família. Então, quando o caminhão de gasolina finalmente chegou nessa... Líder, veja este posto de gasolina bem aqui. Foi isso que os cadudavitas fizeram. Eles fizeram grandes zerinhos com as Mercedes e BMWs, alguns Toyotas aqui também. Esses carros têm motores bem grandes. Eles consomem bastante gasolina, então estão desperdiçando esse combustível na hora. Só a família vai receber. Esses caras atirando com AKs para o alto é comum na Chechênia. Pelo menos tentem derrubar drones ucranianos, mas eles só atiram para o alto desperdiçando balas e gasolina. É isso que eles fazem. É disso que se trata a Chechênia. Fazendo donuts, atirando com seu Kalashnikov para o alto, e é basicamente isso. Ok, não vou mais perder seu tempo com isso. Agora, meus amigos, para o segmento de notícias internacionais, J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, e também Keith Kellogg. Há uma grande mudança na comunicação deles sobre Ucrânia e Rússia. Donald Trump também. Estou surpreso com isso. Não sei o quanto posso levar isso a sério, mas vou ler para vocês qual é a mudança. Vou citar Vance. Eu nunca teria imaginado que citaria J.D. Vance no meu canal, mas vou fazer isso agora. Os russos se recusaram a realizar reuniões bilaterais com os ucranianos e reuniões trilaterais com a participação de Trump ou outros oficiais americanos. Ele também afirma que os russos matam e perdem muitos, mas conquistam pouco. Os russos precisam acordar e aceitar a realidade. Muitas pessoas estão morrendo. Quantas pessoas eles estão dispostos a perder? Quantos eles vão matar? Será que terão algum sucesso no campo? O motivo pelo qual estou citando isso é que ainda não vimos J.D. Vance adotar uma postura mais firme contra a Rússia ou se manifestar contra a Rússia. Quero dizer, ele geralmente culpa a Ucrânia, mas essa é a primeira vez, e isso não aconteceria se não houvesse uma pequena mudança em Trump. E existe, e o símbolo disso é Keith Kellogg, o general Kellogg, bem aqui, que diz ao vivo na televisão que a Rússia não está vencendo a guerra na Ucrânia. A Ucrânia pode enfrentar a Rússia de forma mais agressiva se receber mais armas dos Estados Unidos da América. O presidente Trump autorizou certos ataques de longo alcance contra a Rússia com armas dos Estados Unidos da América. A Rússia não deve ter santuários. Lembre-se disso, é muito importante. Trump autorizou o uso de mísseis sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos em solo russo para certos alvos e pelos ucranianos imediatamente. Quer dizer, imediatamente, acho que naquele minuto eles lançaram esses mísseis. Quando chegarmos à linha de frente, vou-te informar sobre os alvos, mas temos alguns vídeos bons. Mas continuando nesse assunto, autoridades dos Estados Unidos da América e da Ucrânia estão agora discutindo quais armas os Estados Unidos vão vender para a Ucrânia. A questão não é se os Estados Unidos da América venderão armas à Ucrânia, mas quais armas. E a Ucrânia entregou uma lista enorme no valor de 90 bilhões de dólares aos Estados Unidos, dizendo: é isso que queremos comprar. Agora, Trump precisa aprovar, pois nessa lista há de tudo, até mísseis Tomahawk. A Ucrânia elaborou uma lista de 90 bilhões de dólares americanos em armas americanas que planeja adquirir. Novamente, preciso dizer que adoraria ver os Estados Unidos dando 8 pacotes para a Ucrânia de graça. Se isso não ocorrer, ainda fico feliz em ver que a Ucrânia ao menos compra armas dos Estados Unidos da América. É uma guerra pela sobrevivência. Mesmo endividando-se muito, precisam comprar essas armas. Porque se acontecer o contrário, não haverá Ucrânia como cultura, como país, como povo. Sei que muitos comentam, né? Isso é só o Trump querendo ganhar dinheiro. É ruim que ele venda essas armas em vez de doar. Entendo vocês, mas só sinto alívio. As armas agora estão vindo dos Estados Unidos para a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia tenha que pagar por elas. Enquanto elas continuarem chegando, ainda há esperança para nós aqui. E a maior surpresa que eu já mencionei é que, na verdade, J.D. Vance anunciou que o governo dos Estados Unidos da América está revisando a entrega de mísseis de cruzeiro Tomahawk para aliados da OTAN para posterior transferência à Ucrânia. A decisão final cabe ao presidente Donald Trump. Vance justificou a decisão citando a agressão russa em andamento e a necessidade de pressionar Moscou para forçar negociações.
Agora, mísseis Tomahawk para a Ucrânia é isso. Eu nunca teria esperado que esse estado chegasse na minha vida. Mas se isso acontecer, só de falarem já é uma forma de dissuasão. Putin teme que os mísseis Tomahawk sejam usados só em campo. Me corrija se eu estiver errado, mas fora dos Estados Unidos da América, só Japão e Austrália. Me avise se isso estiver errado. Fora isso, só a Marinha, Força Aérea, Exército e fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, apenas Japão e Austrália, além disso. Se a Ucrânia conseguisse esses armamentos e se fosse permitido usá-los em solo russo, acabou o jogo. Falando sobre armas dos Estados Unidos na Europa, aqui você pode ver uma foto dos Estados Unidos da América. Tanques Abrams na Estônia, meu país. Bem aqui. A 150 cliques, ou melhor, 60 quilômetros da fronteira russa, esses tanques Abrams estão ensaiando, sendo deslocados para os Balcãs, porque a maioria dos problemas surge nos Balcãs. Não temos defesa em profundidade e precisamos agir rápido, pois não há tempo para perder território. Por isso, os aliados precisam chegar muito rápido. É isso que ensaiam. Nós não ensaiamos realmente lutar na linha de frente, lutar na linha de combate. A coisa mais importante, em primeiro lugar, é a velocidade e depois a defesa. Então, os M2A3, os Bradleys e os tanques Abrams, tanques M1A2 sendo enviados para a Estônia, ensaiando isso, preciso chamar sua atenção para o fato de que os Bradleys e os Abrams têm camuflagem de deserto. Nós temos um ditado nessa parte do mundo, não sei se vocês conhecem nos Estados Unidos, temos um ditado que diz assim: se os tanques dos Estados Unidos da América têm camuflagem de deserto, estamos tranquilos. Se for de floresta, estamos ferrados. Porque se os Estados Unidos da América acham que precisam pintar seus tanques de verde floresta, isso significa que eles acham que vão lutar na Europa. Isso significa que eles acham que a Rússia vai atacar os Bálticos. É assim que é aí que começa. Então, enquanto esses tanques estiverem com camuflagem de deserto, eu respiro tranquilo, sem tensão para mim. Aqui estão fotos melhores. Este é Tarta. Morei lá por 5 anos. Conheço esse túnel, todo mundo conhece. Tarta é pequena, com 10 mil habitantes. Então, se esses tanques passarem por aqui, quero dizer, isso é algo muito bom de se ver em uma das minhas cidades natais. Ver esses disseminadores de liberdade assim é realmente uma bela cena para mim, sinceramente. Obrigado pelo serviço aos Estados Unidos. Agora vamos para a Alemanha, porque eles estão ensaiando exatamente a mesma coisa nos próprios exercícios deles. A Alemanha realizou um grande exercício chamado Red Storm Bravo, focado em transferir suas forças para a região do Báltico. O principal problema, como já falei, é a transferência das forças, porque existe o corredor de Suwałki entre Kaliningrado, Lituânia e Belarus, com cerca de 80 quilômetros. Rússia e Belarus tentarão fechá-lo. Tudo que for enviado para o Báltico, Slotville, Lituânia, Estônia, terá que passar pelo corredor de Suwałki. Então, os alemães, os americanos, tudo isso que eles têm que fazer é treinar um deslocamento extremamente rápido pelo corredor de Suwałki, e é isso que eles estão fazendo. Você pode ver isso no vídeo também. Também, vou assistir por um momento com você. Muito bom. Veja, é uma bela visão. Floresta alemã, camuflagem, bandeiras da Alemanha e da OTAN. Só fico feliz que estão do nosso lado, cara. Agora, amigos, vamos às eleições da Moldávia. Este é um segmento separado no meu vídeo porque elas aconteceram ontem e foram uma das eleições mais importantes dos últimos 30 anos do país. Vou te contar tudo de forma bem resumida. Agora as eleições terminaram. Faltam contar poucos votos dos Estados Unidos, da América, Canadá, Itália e Suécia nas eleições parlamentares da Moldávia. Agora você pode perguntar, por que eles estão votando nos Estados Unidos da América? Mas sim, moldávios no exterior também podem votar online. O Partido Ação e Solidariedade de Maia Sandu tem maioria absoluta, com 50,06% dos votos e ocupará 55 cadeiras no parlamento. O BEP Pro-Kremlin teve desempenho abaixo do esperado, com 24,25% dos votos, 8 pontos a menos. Eles manterão as 26 cadeiras. O negócio é o seguinte: o Partido Pró-União Europeia e também Pró-OTAN de Maia Sandu terá a maioria, o que significa que não precisarão fazer coalizão com ninguém. Se você sabe como as democracias funcionam na Europa, eles podem fazer suas próprias leis, o que quiserem fazer. Eles apoiam a União Europeia, OTAN e democracia.
Isso é uma vitória enorme, quero dizer, não consigo descrever o quão grande é essa vitória para o Ocidente, para o mundo livre. E quero que você saiba, quero dizer, isso não é um evento isolado, uma eleição isolada. Putin perdeu todas as batalhas para Maia Sandu, atual presidente da Moldávia. Ela é muito articulada, muito bem analisada. Ela é controlada, fala devagar, mas impõe respeito. Como você disse, eu realmente gosto dos modos dela, dos seus maneirismos. Para mim, ela é pura inteligência. A eleição presidencial de 2020, Putin perdeu, vou dizer Putin, porque a Rússia investiu centenas de milhões de dólares nessa eleição para vencê-la. Estamos falando de 500 bilhão, 500 milhões, e eles ainda assim perderam. Eleições presidenciais de 2020, eleições parlamentares de 2021, eleições presidenciais de 2024, referendo de 2024 sobre a adesão à União Europeia, eleições parlamentares de 2025, Maia Sandu e a República da Moldávia 5, Putin e a Rússia 0. Isso é uma sequência de vitórias insana. Mas agora, amigos, quero mostrar a falha na Matrix. Pode parecer um engarrafamento comum, mas não é. Essas são pessoas da Transnistria, a região separatista, dissidente e pró-Rússia da Moldávia. Essas pessoas querem fazer parte da Rússia, não querem fazer parte da Moldávia, querem a União Soviética de volta. Aqui está uma fila dessas pessoas dirigindo da Transnistria para votar na Moldávia, um país que elas não reconhecem como país. É uma falha na Matrix. E sabe, o que é ainda pior, quer dizer, melhor para nós, pior para eles? 30% dessas pessoas na Transnistria, que supostamente querem a União Soviética de volta, votaram no Partido Pró-União Europeia de Maia Sandu. Até eles votaram no Partido Pró-União Europeia. E mesmo na Transnistria, controlada pela Rússia, as pessoas não querem fazer parte da Rússia. É como se fosse uma falha estranha na Matrix. Isso é muito ruim para eles. Agora vou ler o melhor comentário de um vídeo anterior, buscando incluir comentários com algum insight ou conhecimento. Há muitos detalhes nesses vídeos que vocês conhecem melhor que eu, e quando compartilham seu conhecimento, fico feliz. Confiram. Dig back. Diz que eu sou um cientista social, não um engenheiro, mas com base em algumas pesquisas que fiz sobre a história do refino de petróleo, pode ser um pouco mais complicado do que simplesmente não poderem ser consertados. É possível imaginar que a Rússia adapte as refinarias para um padrão tecnológico mais antigo. A União Soviética tinha muitas refinarias na década de 1970 que não dependiam de assistência ocidental. Mas a questão é que as tecnologias de refino de épocas anteriores são substancialmente menos eficientes e produtivas. Então, mesmo que a Rússia consiga consertar algumas delas, cada refinaria reparada pode ser capaz de recuperar apenas de 70% a 50% da capacidade de processamento que tinha antes de ser danificada. Obrigado pelo comentário, Dibach. Uma ótima visão sobre algo que eu não sabia. Então é isso, a Rússia não consegue consertar as refinarias, mas com certeza vai perder a produção delas e a Ucrânia pode atacá-las novamente. E agora, membros do Buy Me a Coffee, desta vez eu só tenho um membro, mas tudo bem. Este é Angelika Ivaila Yordanov Ivanov, Ivailo Yordanov Ivanov. Obrigado por se juntar ao Buy Me a Coffee. Se você gosta do canal, os links do Buy Me a Coffee eles estão abaixo. Agora, para a linha de frente. E está um pouco conectado, porque vamos continuar com Trump aprovando que a Ucrânia ataque território russo com sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos. Estamos falando também dos High Mobility Artillery Rocket System. E como eu disse para vocês, no momento em que Trump aprovou isso, recebemos alguns vídeos incríveis. Vamos assisti-los juntos. Isso é Belgorod, ou Bilkhor, como os ucranianos dizem, e esta é a subestação elétrica deles. Uau! Claro, com o belo comentário russo ao fundo, que é horrivelmente intraduzível. Não há palavras em inglês para traduzir isso. Então, essa é a usina de energia de Belgorod. E ela fez umas coisas bem malucas. Vou ler para vocês as localidades que ficaram sem energia e depois tem um vídeo lindo para vocês assistirem de novo. Estude um crânio, Kubkin, Shebekino, Chernianka, Stretchel e mais algumas localidades.
Muitas localidades ficaram sem energia. Você deve se perguntar, o que isso significa? Como eles ficaram sem energia? Veja só, temos o momento exato em vídeo. Isso é cinematográfico demais para ignorar. Veja só. Bum, você viu o clarão? É um clarão azul. Veja só. Luzes azuis piscando. As luzes azuis ainda estão piscando. No próximo quadro, as luzes se apagam e até as últimas dos prédios de apartamentos se apagam. E agora, seguido por um clarão laranja, e tudo fica completamente escuro como breu. Isso aqui é uma experiência bem russa, se você quer saber como é viver na Rússia. Flash azul, flash laranja e escuridão para sempre. É isso que é. Então é isso, Belgorod agora está na escuridão. Se alguém tem um gerador, talvez tenha um pouco de luz, mas as luzes dos carros estão funcionando. Isso também significa que os postes de luz não estão funcionando. Isso também significa que os semáforos não estão funcionando. E se você imaginar, quero dizer, os russos dirigem como eles dirigem na Rússia, normalmente já é ruim do jeito que é. Mas sem postes de luz vai haver muitos acidentes de carro. E nós já temos um em vídeo. Quero dizer, vai haver muitos mais. Nesse aqui, por algum motivo, os postes de luz estão funcionando, mas os semáforos não estão. Então dá uma olhada. Exatamente, viu? Ambos os carros iam devagar e poderiam ter freado, pois estavam em baixa velocidade. Mas se não há semáforos e você não está acostumado a ficar atento se alguém vai bater em você de lado, sabe? Você pode ir. Essas coisas, isso não acontecia sem semáforos. Então vai ser caótico, muito caótico sem semáforos. Além disso, uma planta foi atingida. Não posso confirmar se foi feito com um sistema de lançamento múltiplo de foguetes americano, mas essa planta está muito perto da fronteira ucraniana, dentro do alcance do sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos da América, e isso acontece imediatamente após Trump aprovar o uso do sistema de lançamento múltiplo de foguetes americanos. O ataque ucraniano em solo russo atingiu a fábrica Elektrodetal, localizada na cidade de Kurachev, Bryansk-Ovast, no oeste da Rússia. Um incêndio começou na instalação. A fábrica é especializada na produção de equipamentos eletrônicos. Recentemente foi dito que componentes fabricados pela Elektrodetal foram encontrados nos destroços do míssil de cruzeiro russo 9M727 Iskander-K, que foi disparado contra o prédio do governo em Kiev. Então, essa fábrica... Veja essas imagens da fábrica pegando fogo, muito boas, geolocalizadas. Essa fábrica fabrica componentes elétricos usados em mísseis de cruzeiro russos, como o Iskander. O Iskander também produz mísseis balísticos. Então esse é um golpe doloroso para os russos. Eu realmente espero que tenha sido feito com o sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos, porque esses russos têm medo das armas americanas. É disso que eles mais têm medo. Imagens lindas, cara. Imagens lindas. Ok, vamos para as linhas de frente de verdade. Bakrovsk. Então, como mencionei antes, esses 3 cercos, encurralamentos, caldeirões, como você quiser chamar, como mencionei, eles não têm conexão direta com as tropas ucranianas nessa área, e agora surgem informações de que isso é verdade. Os ucranianos estão usando o que eles chamam de parede de drones na direção de Bakrovsk, o que reduz os pelotões russos a soldados isolados. Sobreviventes postam vídeos desesperados nas redes sociais implorando que outros não entrem no exército. Enxames ucranianos de aeronaves não tripuladas caçam tropas russas, tanto em campo aberto quanto dentro dos abrigos. 20 soldados russos morrem para cada metro de território conquistado, destruindo a moral russa. O depoimento comovente de um fuzileiro, único sobrevivente de sua unidade de 20 homens, chamou o conflito de "não é nossa guerra" em um apelo que viralizou. Os ucranianos usam um meio de defesa muito específico. Não ocupam todas as linhas defensivas por falta de pessoal. Esse é um fato triste e verdadeiro. E Zelensky não quer mobilizar pessoas com menos de 25 anos. Eles não fizeram isso. Se você tem 22 ou 23 anos, pode sair do país. Não está sendo mobilizado na Ucrânia. Zelensky. Quero dizer, a defesa deles é mais como bolhas de drones por toda a linha de frente, e em Bakrovsk elas são mais eficientes. Eles têm uma quantidade enorme de drones aqui, drones ucranianos, e o que esse cerco significa aqui. Este é o terceiro, o maior e mais novo. São os drones ucranianos que controlam este caminho bem aqui.
Os russos conseguem passar, mas, como dito, um pelotão se reduz a poucos sobreviventes, que são os que passam. Nossos drones eliminarão o restante, poupando mão de obra ucraniana. Isso amplia a área de defesa deles, mas também significa que, se os russos conseguirem romper uma determinada área, essas bolhas ficam de repente muito expostas, já que não é uma linha conectada de homens no solo. Então, essa defesa específica utiliza a falta de mão de obra ucraniana e a superioridade ucraniana em drones. Mas ela é muito vulnerável a avanços extremamente massivos em alguma área, que acabam abrindo uma cunha nessas bolhas e então elas ficam vulneráveis pelos flancos. Tenho um comentário de um canal ucraniano no Telegram que confronta o chefe do Estado-Maior ucraniano, Syrskyi. Syrskyi diz: nós temos esses 3 cercos ali na direção de Bakrovsk. Canais do Telegram na linha de frente confirmam o que digo aqui. Vou ler para você. Canais ucranianos do Telegram contestam as declarações do comandante Syrskyi sobre a situação em Dobropilia. Esta é a área dos 3 cercos. Eles afirmam que não há bolsões e que a situação é fluida. Eles dizem que não há uma linha real e que toda a situação é muito confusa para avaliar. Eles também dizem que a Rússia está enviando muitos reforços para a área, o que é muito importante aqui. Afirmam que não há caldeirões e que a situação é fluida sem uma linha real. Isso é o que eu tenho ouvido há muito tempo. A defesa ucraniana não é como a defesa russa. Os ucranianos realmente têm linhas defensivas, valas antitanque, a linha Donetsk-Donbass, mas elas não estão guarnecidas porque a Ucrânia não tem esse tipo de efetivo. Equipes de drones ocupam esses locais, sendo posicionadas conforme as áreas mais quentes. Se não houver ataques em massa dos russos, só há algumas equipes de drones monitorando a situação. Geralmente não há infantaria. Não há linhas reais permitindo que os russos se movam, mas isso custa grandes perdas causadas por drones ucranianos. É isso, não existe uma linha física sólida onde você pode ou não pode passar. Esses drones ucranianos voam 50 km. Qualquer movimento é punido imediatamente, tornando a situação muito instável. Agora vamos para Kupiansk, na parte norte da Ucrânia, nordeste, e Kupiansk está totalmente isolada agora. Nenhum veículo civil poderá entrar ou sair da cidade. Civis só podem evacuar a pé e serão recebidos fora da cidade por polícia, resgate e voluntários. Você pode perguntar por que os ucranianos não evacuaram Kupiansk há muito tempo? Porque os russos estão tentando cercar essa cidade há mais de um ano. Bem, o fato é que as evacuações são realmente difíceis para a Ucrânia porque as pessoas não querem sair. Conversei com vários soldados que realizam essas evacuações e é preciso convencer as pessoas a sair. Elas não querem sair e não vão entender que vão morrer. 80% da população sai sozinha, mas os 20% restantes ainda somam dezenas de milhares em algumas cidades. Então, você não pode forçá-los a sair em uma sociedade democrática e livre. Então, é realmente difícil para um soldado ucraniano convencer uma avó ucraniana a sair. O tempo passa na linha de frente, bombas caem. Se não quiser sair, levarei outra pessoa. Há crianças esperando. Eles não podem ficar lá perdendo tempo tentando forçar as pessoas a saírem de casa. Não é assim que se faz. Então, sim, há pessoas em Kupiansk que não querem deixar suas casas e elas vão arriscar. Então, essa é a situação agora. Finalmente, a cidade foi isolada e as pessoas podem sair, mas apenas a pé. Vou encerrar o vídeo de hoje com uma embarcação de superfície não tripulada ucraniana, veículo de superfície não tripulado. Quero dizer, é um drone marítimo. Você pode vê-lo bem aqui. Vamos apenas ver como ele é de perto. Geralmente você não vê tão de perto. É isso. Nessas caixas também há drones. Algumas nem foram abertas ainda. Então, são tipo... E a história triste disso é que são os russos que estão filmando. Ou seja, eles pegaram acho que bloquearam o sinal, ou os ucranianos perderam a conexão. E agora esse drone está nas mãos dos russos, ou seja, eles vão analisar, vão copiar, provavelmente vão fabricar seus próprios drones marítimos. Eles possuem alguns, mas não são tão bons quanto os ucranianos, o que é ruim, pois esse equipamento, chamado Wunderwaffe, é algo que os russos realmente não têm. Agora eles têm um. Por hoje